A história de Ruth. E o que podemos aprender com ela? Ruth foi uma jovem estrangeira e viúva que, generosamente, deixou a sua terra para cuidar da sua sogra, Noemi. A história de Ruth é narrada no livro bíblico de mesmo nome, o 8º do Antigo Testamento. Ruth decidiu abraçar a fé em Deus, abandonando os antigos deuses moabitas. Sua decisão revelou amor ao Senhor e por Noemi. Ambas viúvas enfrentaram a dor da perda, mas mantiveram-se unidas pela afeição mais do que pelo parentesco. Juntas, Ruth e Noemi lutaram pela sobrevivência, e com a graça de Deus, voltaram a sentir a alegria de viver. A história de Ruth diz que ela era uma moça da região de Moabe, que se casou com Malom, um judeu de Belém de Judá, filho de Noemi e Elimeleque. Depois de 10 anos de casados, o seu marido Malom morreu, deixando-a numa situação vulnerável junto de sua sogra e cunhada, também viúvas. Naquele tempo, as 3 viúvas enfrentariam grandes dificuldades na sociedade, devido à sua condição social de mulher, viúva, estrangeira, sem filhos, sem maridos ou pais que as sustentassem. A luta por sobrevivência numa terra estrangeira não impediu Ruth de manter sua palavra e integridade. O seu valor, afeto e amizade por Noemi permaneciam intactos. Trabalhadora, Ruth pediu permissão a Noemi para ir trabalhar no campo, recolhendo os restos da colheita. Era uma prática comum entre os mais desprovidos da sociedade naquela época. Ruth foi surpreendida com a maneira pela qual Deus providenciaria favor e graça para ela e sua sogra. Mais que restos das colheitas, Deus providenciara a oportunidade de uma nova história em família, através de Boaz. Este homem muito rico era dono do campo onde Ruth trabalhou, e seria o seu resgatador. O resgatador, naqueles tempos, era um parente próximo que interviria em favor de um membro da família, vivo ou morto. Neste caso, Boaz expressaria favor à família, se casando com viúva de Malom, restabelecendo a situação de Noemi e de Ruth, lhe dando uma posteridade. Assim, com esse desfecho inesperado, a família de Noemi voltou a sentir alegria de viver. Ruth e Boaz se casaram e tiveram um filho, chamado Obed. Este foi motivo de alegria para seus pais e para a avó que, agora, reconhecia que a bondade de Deus está sempre presente. Obed foi pai de Jessé e avô do rei Davi. O que podemos aprender com a história de Ruth? Há muitas lições que podemos aprender com a história de Ruth na Bíblia, mas talvez a principal seja: Deus não abandonou o seu povo. Apesar das aflições, ele continua no controle. Ruth demonstra que Deus é soberano nas coisas rotineiras da vida de mulheres e homens simples que confiam nele. O Senhor continua cumprindo seu plano eterno de salvação do seu povo por todo o mundo. Ruth e Noemi. O valor da fidelidade de Ruth surpreende-nos pela sua escolha deliberada e desinteressada de acompanhar Noemi em seu regresso a Israel. Ela não ganharia nada com isso, pelo contrário, iria ser estrangeira numa terra desconhecida, e ter no seu encargo a responsabilidade de uma mulher idosa. Mas Ruth não pensou nisto. Ela, com amizade e altruísmo, prontamente cuidou de Noemi como se fosse sua própria mãe, mostrando bondade e amor genuíno por sua sogra. A história de Ruth. E o que podemos aprender com ela? Ruth foi uma jovem estrangeira e viúva que, generosamente, deixou a sua terra para cuidar da sua sogra, Noemi. A história de Ruth é narrada no livro bíblico de mesmo nome, o 8º do Antigo Testamento. Ruth decidiu abraçar a fé em Deus, abandonando os antigos deuses moabitas. Sua decisão revelou amor ao Senhor e por Noemi. Ambas viúvas enfrentaram a dor da perda, mas mantiveram-se unidas pela afeição mais do que pelo parentesco. Juntas, Ruth e Noemi lutaram pela sobrevivência, e com a graça de Deus, voltaram a sentir a alegria de viver. A história de Ruth diz que ela era uma moça da região de Moabe, que se casou com Malom, um judeu de Belém de Judá, filho de Noemi e Elimeleque. Depois de 10 anos de casados, o seu marido Malom morreu, deixando-a numa situação vulnerável junto de sua sogra e cunhada, também viúvas. Naquele tempo, as 3 viúvas enfrentariam grandes dificuldades na sociedade, devido à sua condição social de mulher, viúva, estrangeira, sem filhos, sem maridos ou pais que as sustentassem. A luta por sobrevivência numa terra estrangeira não impediu Ruth de manter sua palavra e integridade. O seu valor, afeto e amizade por Noemi
permaneciam intactos. Trabalhadora, Ruth pediu permissão a Noemi para ir trabalhar no campo, recolhendo os restos da colheita. Era uma prática comum entre os mais desprovidos da sociedade naquela época. Imagem de uma mulher colhendo espigas de trigo num campo. Ruth colhendo os restos da colheita. Ruth foi surpreendida com a maneira pela qual Deus providenciaria favor e graça para ela e sua sogra. Mais que restos das colheitas, Deus providenciara a oportunidade de uma nova história em família, através de Boaz. Noemi e o seu Deus de providência. Uma reflexão sobre o livro de Ruth. Os livros de histórias geralmente têm início com a frase "era uma vez". Já o livro de Ruth começa com "no tempo em que julgavam os juízes". Esse é justamente o indicativo que no tempo em que se passa essa história a nação de Israel passava por um período de declínio espiritual, um tempo marcado pela imoralidade e pela idolatria. Versículo 1. Como consequência desse comportamento o povo de Deus enfrentava escassez. Então, Elimeleque decide juntamente com sua família mudar-se dali partindo em direção à terra de Moabe, descendentes de Ló, fruto do incesto com sua filha mais velha. Elimeleque morre, seus filhos já acostumados com a cultura local tomam mulheres moabitas e se casam. Versículo 4. Passados 10 anos eles também morrem. Noemi se vê em uma terra estranha, longe do seu povo e distante de Deus, viúva, sem seus 2 filhos, com 2 noras ainda jovens mas sem quaisquer expectativas. Noemi soube que Deus se lembrará do seu povo. A fome que outrora assolava a nação e fizera com que sua família procurasse provisões em terra distante não mais existia. O povo de Deus tinha agora alimento. Versículo 6. Nos versículos seguintes temos provavelmente o diálogo mais conhecido deste livro, versículos 8 ao 18. Noemi, decidida por retornar à sua parentela, isenta suas noras do compromisso de segui-la, encorajando-as a também se juntarem aos seus e as abençoa. Orfa as deixa, porém Ruth permanece ao seu lado. Encontramos aqui a primeira providência de Deus na vida de Noemi, Ruth, uma fiel companheira, em meio às adversidades da vida. Assim como Deus enviou Ruth para Noemi, Ele hoje se revela providente quando em tempos de dificuldade nos envia amigos, parceiros de oração para nos amparar nesses momentos. É dada sequência à viagem de regresso, versículos 19 ao 22. Ao aproximarem de destino, o texto relata que houve na cidade grande comoção por causa delas. A própria Noemi diz que ditosa partiu, mas agora retornava viúva, pobre e desamparada. A vergonha e a humilhação decorrentes das circunstâncias vividas trouxeram amargura ao coração dela. O capítulo 1 não se encerra antes de encontrarmos a segunda providência de Deus na vida de Noemi. No último verso, de número 22, descreve que aquele era o tempo da cega, o período da colheita que resguardava às pessoas carentes o direito de colher as espigas que os funcionários iam deixando para trás. Deus providenciou o alimento, Deus trouxe a elas o sustento no período de crise. Assim Deus faz conosco ainda hoje. Em meio à adversidade Ele nos sustenta, nos nutre, não só materialmente mas também espiritualmente, não permitindo que pereçamos. Temos que as duas providências acima expostas se relacionam com necessidades momentâneas e passageiras, elas são terrenas. No entanto, o mais importante estava ainda por vir, a providência que realmente transformaria de vez a situação de Noemi. Ruth, colhendo espigas adentra as propriedades de Boaz e ao relatar os acontecimentos a Noemi, que reconhece aquele homem como seu resgatador, instrui Ruth acerca do que deveria ser feito e então ele se compromete com a causa delas. Deus entra aqui com sua terceira providência, o resgatador. Deus envia Boaz. Os teólogos dizem que Boaz se tratava de uma tipificação do próprio Cristo. O termo resgatador traz essa ideia e é repetido por todo o livro inúmeras vezes. Boaz assume os encargos da lei a fim de transformar de vez a história daquelas viúvas. Ruth capítulo 4 versículos 14 a 17. Deus não só supre as nossas necessidades momentâneas caminhando conosco e nos sustentando em meio à adversidade, bem como traz solução definitiva e completa ao nosso problema. Deus mostrou sua providência para com Noemi ao enviar o seu resgatador Boaz. Ele mostrou sua melhor e maior providência para conosco quando enviou Jesus para nos dar vida eterna e relacionamento restabelecido com Ele. A mesma cidade que olhou antes comovida para Noemi olha hoje e reconhece a ação divina restauradora em sua história. É aqui que a glória de Deus se manifesta. Ruth capítulo 4 versículos 14 e 15. Esse é o propósito de todas as coisas e da nossa existência.
Deus pode entrar com providência e transformar de vez a sua história e Ele assim fará para a glória do nome dele, creia. Deus usa a vida de Ruth para abençoar Noemi. Ruth rebusca espigas nas terras de Boaz. Este era parente do marido de Noemi, sendo o resgatador, ou seja, aquele que poderia legalmente suscitar descendência para Noemi em nome do falecido Elimeleque. O livro de Ruth tem uma infinidade de princípios norteadores para uma pessoa que enfrenta adversidade e nos mostra como podemos sair de uma situação de total falência e ter a sorte mudada para cumprir o propósito de Deus. Ruth resolveu ajudar a sua sogra a fazer alguma coisa pela sobrevivência de ambas, indo buscar as sobras da colheita nos campos vizinhos. Lá no trigal, encontrou uma pessoa que mudaria o rumo de sua vida, um homem chamado Boaz, que se levantou como o grande remidor de Ruth. Dentro da cultura judaica, o remidor era alguém que assumia a responsabilidade de sustentar a família de um parente morto. Ruth então se valeu do remidor, casou-se com ele, e teve o seu futuro completamente mudado. De uma vida sem perspectiva nenhuma, Ruth conseguiu redesenhar seu destino e trazer à luz o propósito de Deus, tornando-se avó do rei Davi, a linhagem da qual futuramente viria o Messias ao mundo.